Uma noite perfeita de sábado à noite para Lua em Sagitário? Vou mostrar para vocês. Hoje eu aprendi que existe um negócio chamado réplica. A pessoa que fica na mesa dando as falas pro ator. O que você quer ser quando crescer? O cara da réplica. Tem uma indicação de um livro que chama O que é Teatro, do Fernando Peixoto, com revisão do José E. Andrade, e ele foi escrito, a primeira edição é de 1980. Pois é, estamos em 1980 estudando o que é teatro. Apresentação. Este livro é uma introdução breve e esquemática a um tema imenso e complexo. O teatro, inúmeras vezes, parece uma expressão em crise. Em certas épocas, quase perde o sentido, em outras, é perseguido. Às vezes, refugia-se em pequenas salas escuras, às vezes sai para as ruas e redescobre a luz do sol. Sua função social tem sido constantemente redefinida. Desde muitos séculos antes de nossa era até hoje, nunca deixou de existir. Há algum impulso no homem, desde seus primórdios, que necessita deste instrumento de diversão e conhecimento, prazer e denúncia. Este livro apenas menciona, arriscando simplificar, temas profundos e contraditórios. Quando defender certos valores, sabe que é justo que também estes valores sejam questionados para nada ser aceito como verdade absoluta. Neste sentido, o livro é também uma proposta. São 3 partes. A primeira coloca em questão como definir teatro, quando seu significado se transforma junto com a sociedade na qual se insere e da qual é parte. A segunda procura acompanhar uma das infinitas hipóteses do que seria fazer teatro. A terceira esboça, em linhas perigosamente simplificadas, algumas das tendências mais reconhecíveis da trajetória do espetáculo e da dramaturgia, procurando inclusive inserir o teatro brasileiro nesta perspectiva. Dentro destes limites, esperemos que este livro possa despertar dúvidas e interrogações. Principalmente no Brasil, hoje é preciso repensar criticamente pensamento e ação, para o teatro vir a ser útil à construção de uma sociedade democrática. O que é teatro? Um espaço, um homem que ocupa este espaço, outro homem que o observa. Entre ambos, a consciência de uma cumplicidade, que os instantes seguintes poderão até atenuar, fazer esquecer, talvez acentuar. O primeiro, sozinho ou acompanhado, mostra um personagem e um comportamento deste personagem numa determinada situação, através de palavras ou gestos, talvez através da imobilidade e do silêncio, enquanto que o segundo, sozinho ou acompanhado, sabe que tem diante de si uma reprodução, falsa ou fiel, improvisada ou previamente ensaiada, de acontecimentos que imitam ou reconstituem imagens da fantasia ou da realidade. O primeiro, ou os primeiros, são movidos por um impulso criativo que incorpora emoção e razão num ato de desenfreada ou controlada entrega, celebrando um ritual quase místico de epidérmica necessidade ou exercendo a rigorosa tarefa de uma profissão complexa e densa. Enquanto o segundo ou os segundos assistem passiva ou ativamente, entorpecidos por uma magia que os envolve numa cerimônia que faz fugir da própria realidade para o mergulho num universo de encantamento ou mentira ou ilusão, ou, ao contrário, aprofundam o conhecimento lúcido e crítico da própria realidade, que os cerca, engravidando-os de um prazer capaz de torná-los mais conscientes e mais vigorosos
enquanto homens racionais, dotados da possibilidade de agir e dominar as forças da natureza e da sociedade, transformando as relações entre os homens na necessária urgência de construir democracia e liberdade. Será isso o teatro? Será possível definir teatro? Será certo e verdadeiro tentar precisar seu significado se desde a origem do homem existe enquanto processo, em permanente transformação, obedecendo e sempre novas exigências e necessidades do homem, que através dos tempos, na produção social de sua existência, entra em determinadas relações de produção, necessárias e independentes de sua vontade, que correspondem a determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais da sociedade? O que pode valer para entender a cultura ocidental, vale para a oriental? Enfim, existe um teatro ou, em função da vida econômica política, o teatro hoje é uma coisa, amanhã outra, ontem foi diferente? É necessário cuidado para não cair na facilidade de definições abstratas de discutíveis essências inexistentes, ou na armadilha de definições idealistas que aceitem um instante isolado, seja o hoje ou o ontem, como verdades imutáveis. Diante do pensamento reacionário que acusava suas propostas concretas de construção de um teatro dialético, instrumento de conhecimento e prazer, instrução e diversão do homem que sabe que o destino do homem é o homem, Bertolt Brecht, com tranquila lucidez, desenvolveu sua poética da arte materialista e dialética, liberta da estética tradicional e voltada para a transformação produtiva da sociedade, ironicamente afirmando que, para isso, se fosse necessário, para evitar controvérsias inúteis, será preferível chamar teatro de teatro e não perder tempo em questões menores. Mas, mesmo sendo transformado em função do processo histórico, o teatro conserva, através dos tempos, uma série de elementos que o distinguem enquanto expressão artística. É verdade que muitos às vezes são esquecidos ou circunstancialmente relegados a segundo plano, para em novas condições voltarem a ser recuperados. O teatro tem uma história específica, capítulo essencial da história da produção cultural da humanidade. Nesta trajetória, o que mais tem sido modificado é o próprio significado da atividade teatral, sua função social, constantemente redefinida. Na teoria e na prática, esta função social tem provocado alterações substantivas na maneira de conceber e realizar teatro. Pouco antes... pulei uma linha! Realizar teatro. Realizar teatro. Realizar teatro. Realizar teatro. Realizar teatro. Como é que se realiza teatro? Se eu fosse fazer um grifo aqui, seria esse. Como é que se realiza teatro? Acredita que eu ainda não achei a linha? Perdi a linha completamente aqui, meu Deus do céu! Existia essa linha, estava escrito realizar teatro. Em algum lugar estava escrito. Acho que eu nunca mais vou achar essa linha. A linha do realizar... achei! Realizar teatro. Muitas vezes negando princípios e técnicas que pouco antes pareciam essenciais e indispensáveis, frequentemente transformando o processo narrativo e mesmo os processos de interpretação e encenação,
É irrecusável que, dentro de certos limites, formas artísticas acabam criando novas formas artísticas. Mas seria permanecer no campo enganador das aparências não levar em conta que, em nível mais profundo, não são ideias que criam ideias. O que se transforma na vida social e real dos homens é que determina modificações nas concepções filosóficas, como nas representações artísticas. Assim, é fundamental não perder de vista a verdade dialética do movimento histórico. A saga do teatro, fascinante aventura do pensamento e da ação do homem, possui apenas aparência de autonomia. O que não significa que o teatro não tenha sentido enquanto instrumento de transformação da sociedade. Isoladamente, é claro que é impotente para provocar modificações ou despertar resultados sociopolíticos marcantes. Mas o palco, ou seja, qual for o espaço de representação, estabelece em nível da razão e emoção uma reflexão e um diálogo vivo e revelador com a plateia, ou seja, qual for o espaço dos espectadores. Incapaz de agir diretamente no processo de transformação social, age diretamente sobre os homens, que são os verdadeiros agentes da construção da vida social. O encenador alemão Manfred Weckwerth, Wekwerth, explica com clareza a única efetiva eficácia que o teatro poderá desempenhar: ajudar a se tornarem eficazes aquelas forças sociais que, por sua própria natureza histórica, estão em condições de provocar transformações na sociedade. E isso através dos meios específicos do teatro, através do prazer. Foi Brecht que, retomando a formulação de estética burguesa revolucionária fundada por Diderot e Lessing, que definiram o teatro como divertimento e ensino, levou às últimas consequências a formulação do teatro a serviço da vida social, com a condição de cada vez mais aprofundar sua linguagem enquanto teatro. Assim, Brecht chegou a afirmar que o prazer é a mais nobre função da atividade teatral. Mas, afinal, um espaço, um ator, um espectador, basta isso para existir teatro? O historiador e crítico italiano Silvio D'Amico, não sei se estou falando isso certo, começa sua valiosa história do teatro dramático com uma frase intrigante. Teatro é uma palavra de significado ambíguo. Etimologicamente, a origem é o verbo grego diastai. Ver, contemplar, olhar. Inicialmente designava o local onde aconteciam espetáculos. Mais tarde serve para qualquer tipo de espetáculo. Danças selvagens, festas públicas, cerimônias populares, funerais solenes, desfiles militares, etc. A ideia que a palavra hoje desperta em nós só aparece definida no século XVII. Afinal, o que distinguiria o teatro de outras manifestações semelhantes? No princípio, era o verbo. Eu toquei num lugar aqui e o livro sumiu. Ah, meu Deus! O princípio do teatro tem sido objeto de inúmeras especulações, mas praticamente todos situam dois pontos irrecusáveis. Desde cedo, o homem sente a necessidade do jogo, e no espírito lúdico aparece a incontida ânsia de ser outro, disfarçar-se e representar-se a si mesmo, ou aos próprios deuses, ou assumir o papel dos animais que procura caçar por sua sobrevivência, às vezes inclusive fazendo uso de máscaras, e ainda, ao que tudo indica, o jogo teatral, a noção de representação, nasce essencialmente vinculada ao ritual mágico e religioso primitivo.
Estes pontos indicam questões pertinentes e estimulantes. Entre elas, representando deuses, os homens fazem as divindades descerem ao mundo material, corporificando-as e tornando-as visíveis e acessíveis a seus anseios e medos e necessidades e perplexidades, organizando rituais religiosos. Os homens organizam festas nas quais as sociedades primitivas se integram numa comemoração coletiva de extrema vitalidade, mesmo que o elemento da morte possa estar presente até de forma acentuada. Simulando caçadas, os homens primitivos acreditavam ou no poder mágico de exercitar uma ação falsa antes de empreender a verdadeira, ou no poder prático de treinar astúcia e músculos para garantir o êxito no momento decisivo. Neste caso, atribuindo à representação um sentido eminentemente prático que não exclui a presença da beleza, imitando os próprios homens. Buscavam observar-se a si mesmos de fora, talvez utilizando o riso e o deboche como embrião de uma forma de uma sociedade autocriticar-se, através da representação de seus costumes cotidianos, na ânsia de sair de si para ser outro. Talvez fosse possível encontrar as primeiras manifestações de uma ânsia mais abstrata e talvez mais profunda, de relação do homem consigo mesmo, não sendo totalmente absurdo a partir daí para especulação sobre fascínio ou recusa, insatisfação ou procura, etc. Mas o próprio Silvio D'Amico, ao citar D'Amico, deve ser assim. Ao citar o teatro como a comunhão de um público com o espetáculo vivo, sente a insuficiência da definição. O que falta é a consciência de uma cumplicidade, que mencionamos no início, trata-se de uma representação. Na verdade, o teatro nasce no instante em que o homem primitivo coloca e tira sua máscara diante do espectador. Ou seja, quando existe consciência de que ocorre uma simulação, quando a representação cênica de um deus é aceita como tal. A divindade presente é um homem disfarçado. Aqui começa o embrião da noção de ficção. E também na noção de fazer arte. O teatro define seu terreno específico e, naturalmente, enquanto para os idealistas sua essência pode ser até mesmo divina, para os materialistas seu significado é concreto e pertence aos homens. De tudo isso que permanece no teatro de hoje, o mais justo, aliás, será afirmar logo que hoje não existe um teatro, mas vários. As mais diferentes e mesmo antagônicas tendências coexistem pacífica ou não pacificamente. É frequente localizarmos num mesmo espetáculo caminhos ou soluções que se contradizem. E às vezes, deste conflito na articulação interna da narrativa, nasce uma inesperada coerência. As mais radicais experiências frequentemente abalam os alicerces das poucas certezas. Diferentes concepções do significado da arte buscam soluções distintas, mesmo quando entre elas existe um consenso ideológico. O individualismo exacerbou a necessidade do artista trilhar propostas pessoais. Mas, mesmo artistas que não fazem do individualismo um princípio de existência, diante de diferentes condições de trabalho, participando de contraditórias realidades sociais que postulam formas distintas de comportamento e posicionamento crítico, revisam conceitos e preconceitos. Se a isso somarmos todos aqueles que fazem da investigação formal um fim em si mesmo, ou que fazem do estilo pessoal uma seita egoísta e narcisista, fechada e intransferível, teremos uma imensa quantidade de tendências. Juntas, por mais contraditórias e antagônicas que possam ser, constituem um complexo e múltiplo produto cultural de nossa época. Por outro lado, quando Marx afirma que a vida social determina a consciência, isso não exclui uma relativa margem de autonomia. Nem implica no aniquilamento da coexistência de manifestações desiguais. Há um forte vínculo entre os produtos artísticos de uma época e os das épocas seguintes. E, inclusive, o fato de serem transformadas as condições de estrutura econômica de uma sociedade
não produz automaticamente o desaparecimento dos produtos culturais de um instante histórico. Muitas vezes permanecem durante largo tempo e, às vezes, até atingem seu máximo florescimento no momento de crise de uma base econômica ou dos estertores de uma estrutura socioeconômica já superada pelo processo evolutivo. Deu 20 minutos. Adiós.